Eu acabei de ter uma consciência, um entendimento comigo, que me faz muito sentido, sobre o feminino e o masculino dentro de mim. Que eu sei que o feminino, ele é o sentir, ele é o acolhimento, ele é a sustentação, ele é o embasamento, ele é o fortalecimento. Aquele que ampara, aquele que te apoia, que te alimenta, que te dá a base para você se autossustentar, se autogerir. E o masculino, ele é o impulso, ele é a força, ele é o movimento, ele é aquele que faz, é aquele que acontece através dele. Ele dá passagem. Aliás, ele é. O feminino eu acho que dá a passagem, né? E o masculino faz. Ainda essa parte aqui eu ainda vou precisar refletir um pouquinho mais, mas ele é o acontecimento, o masculino. Ele é o movimento, ele é a realização, ele é a concretização. Ele é aquela energia que o sentir sentiu, o impulso foi lá e fez. Quando a gente fala, eu sou muito impulsivo, eu sou muito emotivo e impulsivo, eu sinto e já faço, né? Então, é muito interessante essa impulsividade em movimento. Isso vem muito da energia do masculino, pra mim faz sentido que funcione assim. E eu tive um entendimento agora de manhã na minha meditação. Eu tive um entendimento de que o feminino, ele é a sua alma, ele é o eu sou em você, ele é a sua essência, ele é a sua presença, ele é a presença em você, a presença de Deus em você, esse é o seu feminino, essa presença. Só que essa presença, ela tem tudo aquilo que você precisa. Ela tem o amor, ela tem a prosperidade, ela é tudo isso. Só que sem o masculino, ela não se manifesta aqui. O masculino é a força manifestadora. E o feminino é a criação, é a criatividade, é a substância por trás da manifestação. Porque antes de você manifestar, você vai querer. O querer é onde está a essência, é onde está a criação. Você vai criar algo primeiro. E a gente tem muito costume de falar que a gente cria na mente, né? Mas não, é na presença que a gente cria. A mente, ela também cria, só que aí que tá o ponto. Isso aqui tá um ponto muito importante. A mente, ela cria, só que ela não é uma criação, ela é uma réplica. Quando é a mente que tá no comando, ela tá replicando, porque ela cria de uma programação. Uma programação que já tem em você, que você já construiu na sua vida, na sua história, que você já viveu. Então, é através de memórias que a mente cria. Quando você manifesta da criação da essência, você manifesta a sua origem, a sua verdade. A sua verdade. E não essa sobrecriação, essa recriação das memórias. As memórias, elas estão incutidas informações de coletivo, de família, de ancestralidade, da sua ambiência, de outras pessoas que convivem com você. Então você está sobrecriando a partir do mental, você está sobrecriando a partir de algo que já existe. Agora, quando você cria, é autêntico, é original, é seu, é da sua essência. É a sua essência divina que tá criando, porque ela sabe em você o porquê você tá aqui. Ela guia você. Ela guia você por que você tem que aprender, por que você tem que fazer, o seu sentir, ele guia você. Por isso que vem muito dessa questão da intuição, do intuir, do sentir. E o masculino, ele é representado por todo esse conjunto do nosso corpo físico, que é o nosso mental, que é o nosso corpo emocional, que é essa base matéria que a gente carrega. Esse é o nosso masculino, essa base matéria. E o nosso feminino é a nossa essência, a nossa alma, o nosso espírito. E quando a gente não tem consciência disso, enquanto a gente não tem essa consciência, porque a gente só vai ter acesso a esse sentir quando a gente respeita esse sentir, quando a gente tá nessa presença, quando a gente tá alinhado, quando a gente se compromete com a gente mesmo, quando a gente tem coragem de ser a gente mesmo. E quando a gente tem coragem de ser a gente mesmo, a gente se compromete, a gente se banca nessa estrutura de estar na presença em nós. E de nos mantermos na presença. Essa presença é essa consciência do eu sou, de que eu sou. Só que para manifestar aqui, eu estou. Então eu preciso desse alinhamento, dessa conexão com essa verdade, desse todo em mim. Não existe Miriam aqui no planeta Terra sem o eu estou. Só que a Miriam eu estou precisa estar alinhada com o eu sou. E eu só vivo essa essência e esse estado de ser e estar quando eu estou alinhada comigo, quando eu estou comprometida comigo, quando eu reconheço isso em mim, quando eu tenho essa consciência sobre mim. Porque senão a gente só está. A gente está aqui no mundo, a gente está fazendo as coisas, mas aí eu estou fazendo, estou estando aqui e fazendo aqui a partir desta programação do mental, que é as gravações das informações e memórias do que eu vivi aqui desde o meu nascimento. Mas eu não estou consciente da essência que eu carrego, do eu sou. Eu não estou sendo, eu estou tendo um movimento no mundo. Só que esse movimento no mundo, a partir do eu estou apenas,
ele tá corrompido, ele tá comprometido da minha verdade. Porque eu não fiz essa ponte consciente. E é muito interessante que tem muitas pessoas que, mesmo não tendo essa consciência, vivem dessa essência. Porque elas vivem numa comunhão com Deus. O Deus que elas acreditam, o Deus dentro delas. O Deus lá fora, muitas vezes, né? Mas, de alguma forma, elas estão conectadas com esse propósito, que é o que a gente fala propósito, né? O propósito é justamente esse alinhamento. Porque quando você está nesse alinhamento do eu sou com o eu estou, você está na presença. E quando você está na presença, você está fazendo o que você é. E o que você é está sendo manifestado através do seu fazer. Isso é propósito. Não importa onde você realize isso. Não importa o trabalho que você faça. Você estando na presença e fazendo através dessa presença, você está alinhado. E a gente se desalinha com muita facilidade, porque a nossa mente mente o tempo todo, porque a nossa mente, com essa programação que ela foi carregada, precisa ser feito download dela. A gente não para momentos de fazer download da nossa mente. Essas programações que estão rodando lá desde a nossa infância. É muito importante que a gente refaça esses downloads. Que a gente tenha momentos da nossa vida que a gente passou por muitas coisas. Todo mundo que tá aqui experimentou coisas difíceis. Isso é um fato. Mas a gente precisa ir lá e se realinhar com essa mente também. Trazer esse sentir para essa mente, essa consciência para essa mente de que ela não é mais e não é apenas aquilo que ela já viveu. De que ela não é mais e que ela não é apenas o resquício daquilo que ela experimentou no ambiente, nas experiências, e ressignificar os valores que essa mente carrega, ressignificar os padrões de funcionamento, de comportamento, de sentimentos que essa mente está programada a fazer com que essa estrutura do ser manifeste através dela. Então é muito importante que a gente faça isso constantemente. Porque a partir disso, a gente começa a se realinhar no aqui e agora através do ser. Do eu sou. E, portanto, você cria a sua realidade o tempo todo, sim. Isso é um fato, a gente cria. Só que a gente está criando de uma forma equivocada, dolorosa, porque a gente está criando a partir do mental. Como se o nosso mental fosse o nosso ser. Mas não é o mental. O mental ele faz parte do estar. O mental faz parte do estar, não do ser. Porque ele faz parte do conjunto deste corpo físico, manifesto aqui já. Então, tudo que a gente cria a partir desse estar já está comprometido. Quando é a mente que está no comando, é a partir do estar. Então, está comprometido, está corrompido. Ele vai carregar questões do ego, da dor, de crenças, de comportamentos e atitudes adoecidos ou condicionados pela estrutura, condicionados pelo que aprendeu, condicionados pelo que viveu, condicionados pelo ambiente, condicionados pela convivência. Pode perceber quando você está numa discussão, por exemplo. Se você é alguém que age de imediato por este pensamento ali, movido pela raiva, quando você é confrontado, quando você não aceita alguma coisa do outro, quando você quer as coisas do seu jeito, tudo isso é sua mente que está coordenando você. Quem disse que tem que ser daquele jeito? Quem disse que aquele jeito que você quer é de fato o seu jeito? Tá vindo do seu sentir de fato. Porque o seu sentir, ele é coerente. Ele é surreal, o seu sentir. O seu sentir entende. O seu sentir entende a limitação. Entende quando você tá pronto para receber alguma coisa ou não. Ele entende. Ele compreende. Ele tem a semente do entendimento, da sabedoria. Ele entende que aquilo que aquele outro está te entregando não é também, muitas das vezes, a verdade dele. Ele tá te entregando também com essa base do estar. Ele não tá te entregando com a base do ser dele. Porque o ser nosso, ele é puro. O nosso ser, ele é amor. Assim, ele é da essência divina. É você divino. É você na sua divindade. Então, tudo isso que a gente trabalha em terapia, tudo isso que a gente cura em terapia, é do nosso estar. É do nosso fazer. É dessa estrutura física aqui. É da nossa estrutura física. Não é da nossa essência, da nossa alma. É das vivências, das experiências que a gente já programou no nosso mental. Das vivências carnais que a gente já teve. Ah, mas eu tô cuidando de coisas de outras vidas. Sim, das experiências, das jornadas que criaram memórias em você, registros de memórias em você. Mas a sua essência, ser, não tem nada a ver com isso. Ela sabe quem você é. Ela sabe que você é amor. Ela sabe que você é a cura. Ela sabe que você se auto-regenera. Ela sabe que esse corpo físico está aqui. Ela não é. Tem toda essa consciência. De onde você acha que tá vindo todo esse conhecimento que eu tô trazendo aqui? Do meu estar, que não é. É do meu ser. Eu sei isso. Porque eu sou isso. Eu estou em comunhão comigo nesse momento, através desse entendimento. Daqui a pouco eu estou vivendo humanamente com base nas minhas vivências humanas. E eu vou sentir raiva, eu vou sentir angústia, eu vou sentir tristeza, eu vou me sentir rejeitada, eu vou me sentir afrontada pelo outro.
porque eu sou humana, eu estou vivendo aqui essa humanidade, eu tenho a minha programação mental, da minha mente, que me condiciona, por isso que é muito importante que eu tenha sempre momentos como esse que eu fiz agora, nesse momento, de orar, de meditar, de me conectar comigo, com o meu eu sou. Para acessar esses conhecimentos, para que quando eu esteja no momento de crise, no momento de qualquer situação da matéria, eu me volte para mim através dessa comunhão comigo e entenda a situação e compreenda a vida a partir desse princípio do eu sou. E a partir desse momento, dessa compreensão do eu sou em mim, e que eu sou, eu manifesto as minhas ações a partir deste princípio. Portanto, aquilo que eu vou realizar através desse corpo físico, eu realizo a partir do princípio do eu sou, e não do eu estou, que é aquele momento instantâneo. Quando vem uma emoção instantânea, quando vem uma ação instantânea do meu corpo físico, coordenado pelo meu mental. Agora, se eu estiver na presença, o que eu fizer e o que eu manifestar vai estar muito mais coerente comigo, vai me trazer muito menos dor, vai me trazer muito menos sofrimento. Porque qualquer que seja a consequência que eu colha dessas ações, eu tenho consciência do que eu plantei, eu tenho consciência do que eu fiz. Eu não vou me lamentar. Agora, quando eu estou agindo e me comportando a partir do meu mental, que é o meu estado de estar aqui, eu, na maioria das vezes, me arrependo. Na maioria das vezes, crio sofrimento pra mim e pro outro. É isso. Então, eu, pra mim, considero importante. Isso aqui é uma anotação pra mim. Todos os dias pela manhã, me colocar na presença e me dar acesso para que eu me manifeste através desse corpo físico. Para que eu coloque o meu corpo físico, mental, emocional, a serviço do eu sou. E por isso que eu também me trago para a consciência da importância de cuidar desse corpo físico. Porque ele está sustentando algo divino. Ele é um templo sagrado, porque ele sustenta o meu divino. E o meu divino precisa dele, de substância saudável. Quanto mais saudável o meu corpo tiver, melhor vai ser a minha manifestação do meu divino em mim. Mais eu vou alcançar com o meu divino. Enquanto o meu corpo tiver saúde. Quando o meu corpo tiver saúde o suficiente, melhor vai ser essa conexão para acoplar esse divino em mim. É isso. Então, quando a gente cuida da nossa saúde física, mental, emocional, a gente está amparando a nossa essência, a gente está se comprometendo com a gente. A gente está se comprometendo, eu estou me comprometendo comigo. Para que o que eu sou se manifeste através do que eu estou, com coerência, com sustentação, com verdade, com firmeza, com propriedade. E para que essa estrutura possa bancar um movimento no mundo através do que eu sou. E isso inclui você... Eu achei que tinha acabado, mas aqui tá vindo mais entendimento. Aqui me veio um pensamento, né? O pensamento ele é ótimo, porque ele nos ajuda a questionar. E assim, quem tem problemas físicos, né, no corpo, não vai ter acesso a esse eu sou? Claro que vai, porque esse é o corpo que você carrega, é o corpo que você tem. Mas você cuidar dele com amor, você cuidar dele com amor através da alimentação, você cuidar desse corpo do jeitinho que ele é. Ele te dá uma limitação aqui no planeta Terra, mas a sua alma, a sua essência não tem limite. E arrisco dizer que a gente pode até se autocurar, mas aqui é uma conversa de um outro nível, que a Miriam, que está, talvez ainda não tenha base e conhecimento para falar sobre isso, porque ainda não incorporou isso, né, do conhecimento do eu sou. Mas quando Jesus fazia as curas que fazia, tá muito conectado com isso, porque quando você está se manifestando no corpo físico através do seu eu sou, você pode se sobrecriar, você pode se curar, a sua pele se restabelecer. Existe um mestre ascenso, Saint Germain, ele é o mago, ele cuida da magia, ele tem um entendimento dessa magia e da juventude, de tudo. Então, ele lidava com essa magia de transcendência. Então, eu acredito que sim, a gente pode sim fazer isso. Eu, essência, sei. Agora, eu, a Miriam, ainda estou no espaço de compreensão. Mas, na minha essência, eu sei que a gente faz isso. E a questão do amor, né? É isso que eu ia falar, que eu tenho que falar sobre isso aqui também. É muito difícil quando a gente tá preso na experiência, nas programações das vivências que a gente teve, onde a gente não recebeu amor, não teve substância para sustentar o nosso ser, o nosso estar aqui, o nosso estar. Porque o nosso ser tem tudo, tá? Partindo desse princípio de tudo que eu já trouxe aqui, o nosso ser ele não precisa, ele já é o amor. Mas o nosso estar aqui, enquanto criança, esse corpo físico, mental, emocional, que se construiu no estar,
Ele precisa de amor, ele precisa de alimento, ele precisa do calor humano, né, para sobreviver. Então, ele foi se sobrecriando nessa estrutura. E quando a gente cresce aqui, cria uma série de programações quando você não recebe, de falta de amor, de falta de substância, de falta de alimento, da falta. A gente cria essa programação da falta. E onde é que a gente vai curar isso? Recebendo dos outros? Não. Entrando em comunhão com você, fazendo esse pacto com você, você se comprometendo com você, fazendo essa aliança do teu feminino com o teu masculino, fazendo essa aliança deste estado de estar pro seu ser. Fazendo essa aliança entre o ser e estar. Porque é no estar que você vai acessar a parte do ser. É com essa configuração, com essa estrutura do estar, você vai precisar acessar a configuração do ser. O ser é. Você é amor. Você não depende do amor de terceiros. Você é o amor. Portanto, você tem esse amor dentro de você e você manifesta esse amor na sua vida através do estar. Através desse masculino. Você manifesta o amor. Mas esse amor, ele vem da sua essência, do seu eu sou. Então você não depende de outra pessoa para viver o amor, para sentir o amor. Porque basta você se sentir, você se conectar. Só que você se engana quando você acha que você está sentindo o amor da forma correta, quando você não sente ele. Porque você não sente ele porque você não está conectado com a sua essência, com o seu ser, com o eu sou. Você não está sentindo daí. Você está sentindo da limitação emocional que você está vivendo no estar. Percebe? Portanto, todo esse sentimento de escassez, de falta que você está vivendo, revivendo e recriando novamente na sua vida, está acontecendo porque você não está alinhado com você. Você não se comprometeu com você, de acessar em você a sua verdade. Porque aqui no estar você não consegue acreditar na abundância, na prosperidade, no amor infinito. Você não consegue acreditar nisso. Porque o estar é finito. Ele tem uma finitude. Ele vai se acabar quando o seu corpo morrer. Agora, o seu ser é infinito. A sua essência. É isso. Aqui me vem também uma outra percepção, né? O que me veio um questionamento enquanto eu tava falando isso também. O questionamento foi, então o masculino, ele não é da alma, ele não é da essência? Não, o masculino, ele faz parte da manifestação, ele faz parte da parte encarnatória. Ele faz parte desse processo encarnatório, aqui do plano terreno. Ele não faz parte da essência. Mas aqui, quando a gente encarna, a gente precisa desse masculino. Esse masculino, ele faz parte da completude do ser aqui. Porque o ser vai precisar do ter. Porque senão a gente vai morrer, né? A gente não vai ter o que comer, você não vai viver aqui no mundo, porque você precisa do corpo. Não tem como. Senão você é uma alma só, né? Um desencarnado. Mas se você tá encarnado, o seu encarnamento, o estar encarnado é a matéria. A matéria é o masculino. O que encarna na matéria é o seu feminino, é a sua essência. Por isso que todos nós temos em nós o feminino e o masculino. E por isso que nós estamos com tantos problemas no mundo. Porque as pessoas estão desconectadas do feminino. As pessoas estão conectadas só com o masculino. Estar, fazer, ter. Tudo aqui, ó, no masculino. Mas ninguém sente. E principalmente quando vem encarnado num corpo masculino, né, no corpo do homem, carrega muito mais ainda essa estrutura do masculino que fica adoecido, porque esse masculino, pelas estruturas daquilo que já foi criado, daquilo que já foi vivido, tá muito adoecido no sentido do ser. Eles não podem ser. Eles não têm essa questão de que tem permissão de sentir, do sentir, da essência deles. Não, é mais difícil de fazer essa conexão. Por isso que a mulher, ela tem mais facilidade, porque ela já carrega nela essa coisa mais latente do ser. Mas isso tudo é a construção do que a gente já viveu aqui. Não que o homem seja menos sentir, menos feminino. Não. E aqui eu tô falando feminino agora, eu tô me dando conta, só pra poder explicar, pra pessoa poder entender. Porque não precisa nem de nome, é só o sentir e o fazer. O fazer faz parte aqui do plano terreno. O estar faz parte do plano terreno. E o sentir faz parte do plano espiritual, da alma, da essência. E se você assistiu até aqui e você não me conhece, eu sou Miriam Moron, eu sou taróloga, terapeuta reikiana na linha xamânica e tô aqui para contribuir com o seu momento de expansão de consciência, contribuindo com a minha arte e com o meu trabalho. Deixa o seu like e compartilha com aquelas pessoas que também precisam ouvir essa mensagem.